Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Eu não sei quanto a vocês, mas eu tô gostando pra cacete de ficar fazendo esses videozinhos que eu fico falando. Eu acho legal, os assuntos eu gosto pra cacete, né? Então, desculpa, eu vou continuar fazendo os vídeos de aula de programação, matemática e afins, né? Mas eu tô estudando num outro projetinho, então esses aqui, bem ou mal, eu já li um pouco. Então eu já sei mais ou menos o que falar, tá? Eu vou falar sobre um assunto que eu acho legal, que é o diálogo, que é a retórica, mas eu vou dividir como se fosse assim em duas partes, que é a retórica do diálogo, vou falar assim, e a retórica do conflito. Então, a retórica do diálogo eu vou utilizar mais nesse livro aqui, o Tratado de Argumentação, e quando eu digo a retórica do conflito, eu vou estar falando mais sobre a retórica de acordo com Aristóteles. Quer dizer que eu sou um grandíssimo filósofo? Não. Só quer dizer que eu li, eu acho legal o assunto e vou falar de acordo com o que eu lembro, de acordo com o que eu li. Tá? O Chen e a Titeca aqui no Tratado de Argumentação, eles falam sobre o quê? Eles falam sobre como é que você pode se relacionar com uma outra pessoa. Quando eu digo relacionar, eu digo diálogo, né? Então, realmente, duas pessoas, dois seres humanos conversando sobre determinadas coisas. Aqui, inclusive, eles falam até mesmo sobre como conversar com si mesmo. Né? Então, os seus pensamentos, às vezes você fala sozinho, por exemplo, eu falo sozinho bastante, né? E não é nem por causa do tumor, é porque eu sou tonto mesmo. E, e é um livro bem interessante. Mas eu vou resumir um bocado do que eu já li, tá bom? Quando você vai conversar com uma outra pessoa, o que, que eles dizem no livro? Eles dizem sobre a conjunção dos espíritos. Isso eu já falei em outros vídeos. Que é o quê? Quando essas pessoas elas realmente querem debater, falar, quando eu digo debater, eu não estou falando nem tanto no sentido de, como que eu posso dizer, de conflito mesmo. Mas até mesmo quando você tem ideias diferentes, às vezes surge esse conflito. Conflito das ideias em si. Por exemplo, uma pessoa que defende aborto e uma pessoa que é contra o aborto. Você tem um conflito das ideias e essas ideias elas não são conjuntas, elas são uma anula a outra. Dependendo do que você for falar com alguém ao qual você vai conversar, as palavras aos quais você vai usar, elas importam. Isso não está falando tanto no livro, tá? Isso são coisas que eu estou colocando a mais. Então, por exemplo, entre um foda-se e um putz, eu não acho isso tão interessante, são duas palavras que elas praticamente representam a mesma coisa, né? Mas elas soam diferentes, elas representam intrinsecamente, né, coisas diferentes. Então, na primeira, que é o palavrão, você realmente está desdenhando daquela pessoa, e na segunda, ainda há a possibilidade de talvez haver uma pequena chance de você ter um resquício de vontade de compreender aquilo, mas para você em si não é interessante, tá? Então é muito diferente, por exemplo, você quando for conversar com alguém, você literalmente desdenhar da ideia da pessoa, do que você não concordar com a ideia dela, mas de uma forma mais educada. E por que, que eu digo que isso é muito importante? Isso é importante no sentido que é muito melhor, veja que é no sentido quantitativo mesmo, você conseguir fazer com que a pessoa deixe de ter determinadas ideias contras e ela venha para o seu lado de uma forma mais solidária. No livro em si também fala sobre tipos de convencimento, vamos dizer assim, mas eu vou deixar grosso modo que seja realmente o convencimento. Você convencer a pessoa que o que você diz é o certo, você convencer a pessoa que determinada atitude a qual ela possa ter esteja errada. Quer ver um bom exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Racismo. Não estou falando racismo no sentido de estrutura, tá bom? De você ter uma estrutura ao qual ferra com a pessoa que é negra. Não estou falando disso. Estou falando, neste caso, sobre a atitude individual das pessoas aos quais tem discriminação com a outra a partir da raça. Tá? Eu vou simplificar muito nisso, tá bom? Então, partindo dessa definição que eu coloquei, independe das cores. Pode ser negro com branco, branco com negro, negro com negro, branco com branco, tanto faz. O importante é que a pessoa, no exemplo, né, ela esteja discriminando a outra a partir da raça, tá bom? Deixo bem claro que é para ninguém reclamar comigo.
partindo disso, é muito melhor você fazer com que a pessoa ela deixe de ser racista, fazendo com que ela compreenda que essa é uma atitude errada e que ela não tem motivos para poder ter essas atitudes, do que você ter uma atitude repreensiva com ela e ela deixar de ter essas atitudes simplesmente pelo fato de que haverá uma reação negativa para ela com essa atitude. Não estou falando que pessoas racistas não tenham que ser punidas, não estou falando que pessoas racistas são boas ou ruins, eu estou dizendo que eu estou usando o exemplo do racismo simplesmente na questão de convencimento. Beleza? É muito melhor. Eu já vi muita gente preconceituosa, eu já conheci gente racista, inclusive tenho um parente, não vou dizer se é homem ou se é mulher, que é muito, tá? Que você tem, que tinha tanto nas palavras dessa pessoa quanto no estado de espírito dela, sim, é racista. Já conheci um monte de gente preconceituosa, já conheci nazista, já conheci gente que odiava nordestino, né? E um monte de coisas. Então, assim, eu posso eu quero ver um preconceito ao qual eu tenho? Preconceito ao qual eu tenho com gente que fica falando sobre dinheiro, por exemplo. Tanto que em um vídeo, inclusive eu já até falei, graças a uma atitude minha, eu acabei vendo um vídeo, uma chamada do vídeo do Primo Rico e assumi o bagulho totalmente nada a ver, sendo que ele simplesmente só estava falando sobre como ele ganhou dinheiro no YouTube. Eu fiz 200, 300, eu ia falar assumptions, né? Eu assumi 200, 300 coisas, sendo que na verdade não é. Tá? Então, assim, preconceito é algo ruim. Preconceito faz com que você tome atitudes ruins. Então, na questão do convencimento, na questão do tratado da argumentação, você quer com que a pessoa compreenda o que você esteja falando, ou seja, você tenha a conjunção dos espíritos e você consiga fazer com que ou você ou que ela também se convençam ou que cheguem em um plano comum. E pode ser que, inclusive, você mesmo esteja errado. Você, menino ou menininha, esteja errado ou não. E quando eu digo as palavras importam, eu digo no sentido. Veja que eu sempre entro nas definições do que eu estou falando, porque eu acho importante. Quando eu estou dizendo as palavras que você usa, é no sentido que, dependendo do jeito que você se expressa, você vai representar um determinado sentimento. Não estou falando de, palavras importam, né, que a gente tem que tomar cuidado com o que diz, porque pessoas transeuntes podem se ofender por causa que existem pessoas trans, minorias, etc., que podem acabar se ofendendo, caramba, quatro, e vamos dizer assim, um politicamente correto da vida, porque aí já é opinião minha, tá? É opinião. Vocês podem me acusar de ignorância, mas não de má fé. O mundo real não é assim. O mundo real não é perfeitinho, o mundo real não vai ser aquele. Não vão ter um monte de pessoas que te aceitam por você ser homossexual, por você ser negro, por você ser indígena, né? O mundo real é ruim. O mundo real é muito cruel. O mundo real, quando você vê, realmente, quando você vê, você já está num monte de gente que está te tratando mal e pela sua frente fala, nossa, como você é legal, e pelas costas tá te esfaqueando, tá bom? Então, tome muito cuidado com gente virtuosa. Aí já é uma opinião minha, beleza? Então, é muito legal a gente ver isso na TV, é muito legal a gente ver isso na internet, mas quando a gente sai na rua, a situação é totalmente diferente. Tá bom? Não estou falando que todos são, estou falando que muitos são. Beleza. Acho que já a parte de uma retórica de diálogo eu já falei bastante, né? Sobre como você conversa. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. Duas, na verdade. Uma, quando você estiver dialogando com alguém, tente entender exatamente o que aquela pessoa está falando. Por exemplo, a pessoa terminou de argumentar, você fala assim: peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você falou A, B, C, D e E? Pode ser que você tenha compreendido errado, realmente, tá? Uma outra coisa que eu quero dizer, só para resumir, que você entre num debate sabendo ao qual você. Debate não, num diálogo, ao qual você pode estar errado ou errada, tá bom? E a terceira parte é sempre tente. Evite o confronto no sentido de todo mundo ficar nervoso e todo mundo perder a linha e acabar o papo, tá bom? Aqui, quando eu entro nessa parte, é sempre para ambos se melhorarem, tá? Eu acho que eu já falei bastante sobre isso. Agora, quando você chega nisso daqui, não. Aqui não é só um diálogo. Isso aqui não é um diálogo. Aqui é um conflito. Então, o que eu estou dizendo com isso? Política, por exemplo,
ela é um ambiente conflituoso. Ignoremos toda a parte de corrupção, tá bom? Ignoremos toda a parte ideológica, ignoremos do fulano de tal, do presidente, do senador, da deputada, e Paraná, ignoremos tudo isso. Estamos falando simplesmente da política em si. A política é o conflituoso. Então, por exemplo, você vai ter visões diferentes sobre determinados assuntos. Tem gente que quer ter. Estou colocando temas aqui simplesmente para a gente poder ter ideias do que falar, tá bom? Então, quando nós estamos falando, por exemplo, nós temos a PEC dos gastos, do teto de gastos aqui no Brasil, né? Então vão ter pessoas que são a favor e vão ter pessoas que são contra. Tem gente que acha que o teto de gastos tem que ter por causa X e tem que ter por causa X e tem gente que é contra por causa Y, né? Ignoremos quem são, ignoremos a ideia de cada um, ignoremos o que fizeram ou não, tá? Só estamos falando sobre coisas mais genéricas. Quando você vai debater com alguém, aqui eu estou falando realmente de retórica, estou falando realmente de conflito, não é você simplesmente só saber falar ou não. É você entender do que você está falando, é você saber quem é a pessoa com a qual você está conversando, é você entender do assunto, é você ter uma ideia, por exemplo, do que determinada pessoa pode responder ou não. Então aqui a gente está tratando realmente de você conflitar com aquela pessoa. Não estou falando de você mandar ela tomar no cu, estou falando de você conflitar com aquelas ideias. É de você defender um ponto, e quando você defender esse ponto, é você ter ideia exatamente do que você está falando. Por isso que, por exemplo, eu gostava muito de ficar brigando na internet, porque é lógico, eu não tomava um soco na boca, né? Mas muitas das vezes, quando eu ia falar sobre determinado assunto, muitas das vezes, e não é me vangloriando nem porra nenhuma do tipo, eu ganhava. E não é porque eu sou bom, é porque a galera é ruim. A galera era ruim. Eu vou dar um exemplo. Tinha uma página, não sei se tem mais, como eu já disse para vocês, eu não tenho mais Facebook. Ela chamava, eu acho que era Anarcomiguchos, era alguma coisa do tipo. E era bem na época daqueles protestos que tiveram aqui em São Paulo, que foram os protestos por causa do aumento das passagens de ônibus, né? Não são só 20 centavos, né? E tiveram um monte de outros reviravoltas graças a isso. Tem um livro do Flávio Morgenstern que é muito legal. Independente como ele está hoje, tá bom? O livro em si é muito bom, tá? Então, enfim, né? É uma pessoa que eu me decepcionei muito esses tempos. Enfim, quando chegou nesse ponto, o que aconteceu? Eles falaram que existiam determinadas cidades no Brasil aos quais existia transporte público e gratuito e que o município de São Paulo ou outros municípios eles não faziam isso por má vontade, por má fé, por causa da máfia dos transportes. Eles colocaram um monte de outras coisas. Aí o que o tonto aqui fez? Eu abri o site do da empresa que distribui transporte público aqui, que presta o serviço de transporte público na época. Eu abri o site deles, eu fiz um levantamento, acho que foram de 2 ou 3 anos, do quanto de pessoas que eram transportadas, do quanto de dinheiro que era gasto, de como que funcionava o sistema de repasses do município para essa empresa, de como que funcionava a parte de cobrança, quanto de gratuidades que tinham. Eu fiz o levantamento, tudo, eu fiz uma planilha e o caramba, quatro. Eu pesquisei sobre as cidades aos quais eles estavam falando. Eu vi quais. Eu tenho um monte de argumento. Na hora que eu entrei lá no site, eu sentei o sarrafo, sem xingar nem nada do tipo. Eu sentei o sarrafo. Qual foi qual foi a atitude deles? Eles simplesmente me baniram. Nesse fato eu estava certo. Ponto. Já teve discussão que eu já tive no WhatsApp que eu falei um monte de merda, que eu falei bobagem. Teve um outro amigo meu que outra vez, eu não lembro exatamente o que a gente estava conversando. Eu fui no debate e eu falei bobagem, né? Aí você chega aquela hora que você começa a falhar naquilo que você está dizendo, você começa a enrolar, né? Daquele embromation, mas no fim das contas eu estava errado mesmo. Mas assim, quando a gente está tratando de retórica, a gente está tratando de conflito. E é por isso que muitas das vezes, por isso que eu falo, você sempre tem que conflitar suas próprias ideias, e é por isso que partes políticas, estamos falando sobre movimentos políticos, que tipo de movimento político?
Nomeia, puxa, faz assim com a mão, pense em um. Acredito piamente que ele, ela, ele, todos os movimentos políticos, né? Eu digo todos no sentido hiperbólico, tá bom? Com certeza deve ter algum que não é. Por isso que eu estou falando todos no sentido hiperbólico. Mas principalmente esses movimentos mais de rua, mais o qual envolve a molecada, o caramba 4, não existe conflito de ideia. Porque muitas das vezes as bases aos quais essas pessoas têm, essas bases estão erradas. E quando você está tratando de uma retórica, que o Aristóteles mesmo dizia que era para você poder chegar com um toco de madeira de conhecimento e dar nas costas da pessoa, quando eu digo dar nas costas, eu digo, meu, tipo, você chegar na hora que você for para conversar, é para você conversar com a pessoa e tacar ela para baixo de cu de cachorro. Então, é por isso que você tem que pensar nesses dois fatos. Tanto a retórica do diálogo, tá? Que uma das coisas que eu esqueci de falar é, às vezes você perguntando para a pessoa, pode ser que ela não tenha muito conhecimento daquilo que ela tenha, e quando eu estou falando na estrutura do diálogo, é você conversar com aquela pessoa para que ambos cresçam, e quando você está tratando de uma retórica do conflito, que é a retórica do Aristóteles, é você tacar a pessoa para baixo de lixo. É você chegar, é você bater. Só que para você ter a retórica do Aristóteles, você tem que conhecer muito do que aquela outra pessoa está falando. Então, você é uma pessoa de direita, você vai ter que ler um monte de coisas de esquerda, um monte de coisas, um monte de livros, você vai ter que ter conhecimento sobre aquilo, sem você ter um filtro de alguém falando sobre aquilo, algo que é muito difícil, né? E a partir daí você vai começar a realmente ter argumentos contra aquela pessoa de esquerda. Esquerda, a mesma coisa. Para você poder bater em alguém de direita, você vai ter que ter lido os livros das bases ideológicas dessa galera, você vai ter que ter conhecimento sobre isso e a partir daí você conflita. Tá bom? Então, sim, para você ser uma pessoa muito boa de retórica, retórica no sentido conflituoso e no sentido dialogado, você tem que ser uma pessoa que estude muito, tanto de um lado quanto do outro. E você tem que ignorar a autofagia ideológica, tá bom? Esse é um vídeo complementar ao vídeo anterior, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Sim, são livros difíceis de ler, tá? Então, retórica nem tanto, mas esse daqui é dificinho, tá bom? E eu aconselho a vocês porque é um livro muito legal, principalmente se vocês começarem a ver os conflitos do mundo muito mais no sentido do porquê que estão conflitando do que no sentido ideológico da coisa, tá bom? Recomendo leitura, recomendo ideias, recomendo sugestões. Se vocês acharam que eu tenho alguma coisa errada, se eu falei alguma bobagem ou não, por favor me digam, por favor escrevam, façam comentários, deixem comentários a mais, tá bom? E é aquela coisa, se forem para conversar comigo, eu espero que seja muito mais na retórica do diálogo e que você não chegue me xingando, né, ao contrário de uma retórica do conflito. Se bem que se você chegar simplesmente mandando eu tomar no cu, não é nem retórica, é simplesmente só um xingamento. Beleza? É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Beijos na bunda, até mais.